nós já sabemos, mais uma vez eu quero deixar bem claro aqui, que eu estou usando a história dos heróis da fé para que eu possa me aprofundar sobre o que são os atributos de uma marca pessoal. Porque toda marca pessoal, né, eu e você, no caso, nós precisamos ter clareza dos nossos atributos. Então, a jornada dos heróis da fé foi exatamente uma estratégia pessoal, tá? Dentro daquilo que eu gosto de fazer, que é algo meu, que é estudar a palavra de Deus. Então, eu estou levando para o meu público, entregando para o meu mercado, algo natural que pertence, tá? A minha... Bom dia. Algo que pertence, é um atributo da minha marca pessoal com relação a valores e princípios, e eu estou utilizando isso como uma estratégia pessoal, ok? O que é interessante que eu quero comentar aqui com você, eu vou fazer um pouquinho diferente hoje com relação à vida de Jacó. Como todos o que eu tenho mostrado aqui nas lives, tem muitas informações, eu não consigo, até porque isso eu leio toda a história e tiro alguns pontos importantes que eu acho interessante eu estar colocando aqui, para que vocês possam entender o que é marca pessoal, como que eu faço essa gestão e com relação ao mercado, que são as dúvidas que eu mais recebo com relação a como fazer essa gestão da marca pessoal. E para nós, como empreendedores, é muito complicado até você virar essa chavezinha, quando sou eu, quando é a minha empresa, quando é os meus princípios e os meus valores, quando são os princípios e os valores da minha empresa. Então, a partir do momento que você começa a entender o que são atributos de marca, veja só, atributos de marcas é aquilo que é inerente e é pertencente a você. Então, da mesma maneira que existe o atributo da marca Coca-Cola ou de qualquer outra marca, existe também os seus atributos. Então, como nós estamos falando de pessoas, afinal de contas é marca pessoal, eu tenho que priorizar e trazer esse entendimento de como você vai, olhando para si, através do autoconhecimento, sem você estar numa mentoria ou num processo comigo, você conseguir extrair algumas informações que possam te ajudar a você definir ou ter clareza de como você chega aos seus atributos de marca para usar como estratégia, dependendo do seu objetivo, tá? Então, com relação a Jacó, como eu falei nas lives anteriores, isso é um fato. Quando nós vamos falar sobre os atributos e aquilo que nós entendemos sobre o que é marca, aquilo que eu quero deixar marcado, é importante a gente sempre priorizar o lado positivo, porque como o próprio nome diz, marca, né, como o próprio significado da palavra já diz, marca, ela pode ser positiva ou negativa. Então, como o nosso objetivo é marcar de uma forma positiva, vamos sempre procurar usar as melhores estratégias e ações para que nós possamos ser percebidos ou interpretados de maneira positiva pelo nosso cliente, que é o nosso alvo. E Jacó tem uma coisa muito interessante, por isso que eu vou mudar um pouquinho hoje, tá? Mas só para entender, para levar o entendimento desse contexto. E Jacó tem algo que é muito interessante. Ele começa, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, ele começa com uma característica que não é positiva. Então, o começo da história dele é totalmente inapropriada, improvável para alguém que Deus iria abençoar com aqueles comportamentos, daquela maneira de viver e de suas atitudes. E tô comentando aqui essa parte negativa, porque eu estou, claro, associando isso, bom dia, eu estou associando isso ao reino de Deus, afinal de contas, o meu objetivo aqui é o branding cristão, como que nós podemos marcar, deixar marcas de quem nós somos, dentro dos valores que nós cremos e que nós levamos, né, que no caso são os valores e os princípios de Deus, por isso que é branding cristão. Então, tô colocando esse ponto só para que você venha entender
E também é muito importante, em algumas outras lives também eu falei que eu vou injetando dentro dessa conversa, dentro desse estudo, dentro desse aprendizado, também um pouco do caráter, um pouco da natureza de Deus e dos princípios de Deus. Então eu vou interagindo dentro do conhecimento que eu tenho de personal branding, de gestão, de marca, de valores, de princípio, e também da palavra de Deus, como nós podemos fazer essa associação. Então, em Hebreus 11, eu anotei muita coisa aqui, como eu sempre falo, só que agora, para a gente não perder muito tempo, eu quero ler aqui o que Hebreus, né, que é o nosso ponto de partida, o que Hebreus diz sobre... Eu comecei falando um pouquinho, né? Pincelei, claro, da história de Jacó, até porque Jacó, ele é um personagem que ele é muito conhecido por vários aspectos, por vários pontos da sua história. Tem coisas bem interessantes para ser estudadas. Então, o que Hebreus 11 ele fala a respeito de Jacó? Diz assim: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Aqui, claro, é só o final da história, praticamente quase o final da história de Jacó. Hebreus, ele toca, como nós já falamos, alguns pontos, algum atributo, a reputação desses heróis da fé. E no caso aqui de Jacó, ele fala que ele abençoou José, porque na verdade, quando nós conhecemos a história, José era o filho preferido de Jacó e, consequentemente, ele é a continuidade daquilo, da promessa que Deus tinha iniciado já desde Abraão, né? Então, é tanto que o próximo herói da fé vai ser José. Vai ser José. Ou é Moisés, eu acho que é Moisés. Enfim, vamos lá. E aí, aqui, eu já falei sobre quem foi Jacó, e eu vou falar aqui qual é o perfil de Jacó, qual é o perfil dessa marca pessoal. Jacó, ele era um homem visionário, e como ele era um homem visionário, ele teve algumas ações bem projetadas para o futuro. E ser visionário é algo muito importante quando você quer trabalhar a gestão da sua marca pessoal ou quando você também quer ter um negócio. Você não pode desenvolver um negócio, ser bem-sucedido apenas olhando para o momento presente, para a situação atual. Por exemplo, se eu for analisar ou você for analisar o seu negócio dentro do contexto do que hoje está acontecendo no nosso país, você vai desistir, você vai parar. Então, você como um empreendedor, você precisa estar sempre visualizando o futuro, você precisa sempre estar olhando para onde você quer chegar, não apenas em resultados, mas principalmente resultados do seu negócio, tá? Da sua carreira também, mas principalmente o que você quer se tornar. Eu digo que a marca pessoal, ela tem muito a ver com aquilo que você quer se tornar, aquilo que você tem como visão de futuro sobre você, e essa questão de você se tornar, ela não está pautada apenas em desejo, mas principalmente na autorresponsabilidade daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa estudar, daquilo que você precisa desenvolver para que você possa alcançar esses objetivos como profissional, independente da sua carreira, independente se você é um empreendedor ou se você, bom dia, se você é um profissional de carreira, trabalha dentro de uma empresa, etc, ok? Então, ser visionário é algo muito importante, porque senão você não vai conseguir avançar. E aí, aqui já fica uma característica que se você não é um visionário, você pode desenvolver essa visão de futuro, planejar, porque na verdade, ser um visionário é algo que você já nasce com isso.
que é diferente de você ter uma visão de futuro. E muitos líderes, o Walt Disney, por exemplo, era uma característica marcante dele, ele ser um visionário. E que é bem diferente de você projetar a sua visão de futuro do seu negócio e da sua marca pessoal. Porque ser um visionário, ele carrega algo muito superior daquilo que ele enxerga, daquilo que ele está vendo hoje, né? Então, como o próprio nome diz, é visão mesmo. E eu acredito que essa visão, ela tem que vir muito de Deus, ela tem que vir de Deus, que é para que você possa sustentar, construir essa visão pautada na fé. E eu creio, inclusive, que todos os heróis da fé, eles eram visionários. Se você for estudar Hebreus 11, ele fala exatamente isso, que eles eram visionários porque muitos deles receberam a promessa e andaram por fé, crendo que Deus iria cumprir a promessa nas gerações futuras. Então, nós estamos aqui em Jacó ainda, mas isso foi prometido para Abraão. Isso foi prometido para Abraão. Cris, que promessa foi essa? A promessa de que, através de Abraão, ele seria pai de nações. De nações, do povo escolhido de Deus. Então, nós estamos em Jacó. Os valores e os comportamentos de Jacó, que é o que eu iniciei falando, eles eram bem negativos. Ele era conhecido como o usurpador, o trapaceiro, o interesseiro. E nós podemos ver isso na história de Jacó, que eu não vou ler. Não vou ler até porque o nosso tempo é curto. Mas os atributos da marca pessoal de Jacó, que são mais fortes, é que ele era um homem influente e também a liderança era algo marcante na sua história e dentro do perfil de Jacó. E o propósito, que eu sempre falo também do propósito, o propósito de Jacó era exatamente chegar à terra prometida, conquistar, deixar a herança que eu falei já um pouquinho atrás, que foi a mesma coisa de Abraão. Então, eu quero pontuar aqui coisas que eu achei interessante para que você venha analisar. Como eu falei ontem, eu até publiquei sobre o que eu ia falar hoje dentro dos pontos da marca pessoal de Jacó. E eu vou falar aqui de afinidade, liderança e influência, que são 3 coisas que são muito importantes a gente observar como marca pessoal quando você está fazendo a gestão da sua marca pessoal. Eu quero colocar um ponto aqui que é muito importante, além do que eu já falei, dessa separação, você conseguir separar quando é você, quando é a minha empresa, tá? Eu quero colocar outro ponto aqui. Você como marca pessoal, certo? Você como marca pessoal, é importante o autoconhecimento? Sim, é fundamental o autoconhecimento. No entanto, só o autoconhecimento não é suficiente se você deseja fazer essa gestão da marca pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque o autoconhecimento, ele vai te trazer clareza sobre quem você é, sobre qual é o seu propósito, sobre qual é a área que você deve atuar. Você vai conhecer também com mais facilidade como que você pode usar os seus dons, os seus talentos, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você não gosta de fazer, para definir qual o teu negócio e qual a área que você deve atuar. Bom dia, Fabiana. E qual a área que você deve escolher para você se posicionar ou para você construir a sua carreira ou o seu negócio, ok? Então, é importante o autoconhecimento, mas também, gente, é muito importante você olhar para o mercado, porque marca pessoal não é só autoconhecimento. Dentro da perspectiva
do personal brand, que é a minha especialização e que eu tenho colocado isso para você entender como que você faz essa gestão, você precisa olhar para o mercado, você precisa olhar para o teu concorrente, sim, não para copiá-lo, mas para modelar, tá? Para modelar, eu também já falei sobre isso. Então, a gestão da marca, a gestão de um negócio, são muito semelhantes. Eu posso até dizer assim, que é a mesma coisa que você fazer a gestão das suas finanças. Você não vai olhar apenas para o que você ganha, ou você não vai olhar apenas para as suas despesas. Gestão está relacionado a você olhar aquilo que você, o teu salário, né, o teu ganho, as tuas entradas, também as tuas saídas, e também as suas necessidades, os objetivos, prazos, planos, entendeu? Então, a gestão é exatamente isso. E a proposta do personal branding é que você mesmo faça a sua gestão. No entanto, você não vai conseguir fazer essa gestão se você não tiver clareza desses pontos. É por isso que quando iniciamos um processo, a primeira etapa é o autoconhecimento, porque nós precisamos, quando eu digo nós, é eu e você precisa saber, você precisa ter clareza dos seus objetivos, dos teus sonhos, entendeu? De tudo isso que eu falei. Então aqui, voltando aqui já para Jacó, tem um ponto aqui que eu achei muito importante, que é essa questão de afinidade. E quando você vai ler a história de Jacó, a Rebeca, que inclusive eu errei no nome na live anterior, eu falei Raquel, mas Rebeca, ela teve Jacó, foi gêmeos, né? Jacó, na verdade, é gêmeo de Esaú, e Jacó, ele, por direito, né, de nascimento, por ordem de nascimento, Jacó não tinha o direito da primogenitura. E só que por isso que o nome dele foi exatamente conhecido como usurpador. Ele nasce puxando a perna do irmão, né? Então, mas por direito, Esaú era que tinha o direito da herança. Ele é que deveria, teria o direito de ser herdeiro da continuação daquilo que Deus tinha projetado, programado para a vida de Abraão. E aí a sua mãe, quando ela vê que ela tá, quando ela descobre que tá grávida, ela vê os dois, sente, né, os dois brigando. Quem é mãe aqui sabe que o bebê se mexe na barriga, chega um determinado período que ele começa a se mexer muito, e ela percebe que eles estão brigando. E aí, que são pontos importantes aqui para eu contar da história sem precisar ler, é que ela vê que eles estão brigando. E aí ela pergunta para Deus por que isso está acontecendo. Ela não sabia que estava grávida de gêmeos, até porque não tinha como saber. E aí Deus fala para ela que existiam 2 nações no seu ventre. E que o mais velho serviria ao mais moço. Então, isso já muda, tá? Isso já muda aquilo que era de tradição, onde o certo seria o menor servir ao maior. Mas quando você vai conhecer a história de Jacó, tudo o que aconteceu, quando você vai analisar, que não é o caso aqui que eu vou colocar, quando você vai analisar, eu até olhei um pouquinho, observei alguns pontos de Esaú para chegar à conclusão de Jacó, do porquê que Deus tinha escolhido Jacó. Então, assim, diferente de Jacó, Esaú, ele não era um homem visionário. Ele era um homem que ele estava muito pautado ali no momento. Ele não valorizava aquilo que ele ia construir, ele não criava essa perspectiva de futuro. E eu posso provar isso exatamente no momento em que ele vende a herança dele para Jacó. E aí o primeiro fato aqui que eu quero falar sobre afinidades é que a sua mãe, sabendo de toda essa história, o que aconteceu? Quando chegou o momento do pai abençoar, no caso Isaac abençoar os seus filhos, ela, pela história,
ela escuta o seu esposo falando e antecipa essa herança, trocando, na verdade, né? Falando para que Jacó atendesse a necessidade do pai, do cozido e tal, toda aquela história toda. Então, por que Rebeca fez isso? A Bíblia mostra que Rebeca tinha mais afinidade com Jacó e que o seu pai, Isaac, tinha mais afinidades com Esaú. E aí aqui é onde eu quero tocar essa questão de afinidade. Afinidades é algo que você não manipula, afinidade é algo que você não cria, mas ela tem que ser algo natural. E por que eu coloquei esse ponto aqui de afinidade? Porque quando nós falamos de marca pessoal e quando nós falamos de mercado, afinidade é um ponto muito importante quando você deseja se posicionar estrategicamente para que o teu cliente ele se conecte com você. Então, afinidade tem muito a ver com conexão. No entanto, essa afinidade ela não pode ser manipulada. Principalmente, que foi um ponto aqui que eu coloquei, principalmente se você quer utilizar como atributo da sua marca pessoal, a autenticidade. Então, se você... E olha só, Cris, eu posso usar autenticidade no meu negócio, na minha marca pessoal? Eu posso utilizar isso? Depende, isso tem que ser analisado. Por isso que tudo tem que passar, tudo tem que ser analisado, que não vai ao caso aqui eu dizer, eu só vou apenas tocar. Mas, por exemplo, depende do seu posicionamento, depende da sua estratégia, depende do seu produto. Se você vou dar um exemplo aqui, se você tem uma loja de roupa, tá? E como que você vai utilizar essa autenticidade? Você vai utilizar essa autenticidade usando os produtos, tá? Que tem a ver com quem você é, certo? Ou recebendo patrocínios, dizendo, olha, isso aqui eu amo, isso aqui eu gosto muito desse produto, de uma forma verdadeira, tá? Usando de autenticidade, tá? Autenticidade no contexto de que aquilo é real, aquilo é verdadeiro, aquilo é autêntico, tá? Realmente você gosta daquilo e não de uma forma falsa. Isso é muito perigoso porque nós já vimos muitas influências, muitos, né? Não só muitas, cair nesse abismo, dizendo que é uma coisa e se comportando de outra maneira. Por exemplo, dizer que gosta, que defende o que é natural, né? Os produtos naturais, que foi o exemplo que me veio aqui na cabeça agora. E aí, de repente, pronto, eu vou dar o exemplo do Roberto Carlos, que na época que ele fez aquela propaganda de carne, e ele era vegetariano. Então, assim, cara, que autenticidade é essa? Ele não tá sendo autêntico, ele tá mentindo. Então, as pessoas percebem, e mesmo que, mas as pessoas podem muito bem não saber que eu não gosto de carne, tá? Mas vai ter gente que sabe. Então, como você acaba se tornando alguém público, e principalmente, porque aqui nas redes sociais nós estamos estamos expondo a nossa vida. Então, se você não tiver fazendo essa gestão de uma forma autêntica e de uma forma real, você vai cair num deslize. Você vai ter hora que você vai estar dizendo uma coisa que está incoerente com aquilo que você está fazendo. Então, isso tem que ter muito cuidado. E é aí que entra a gestão. E quando nós falamos de negócio, quando nós falamos de marca, quando nós falamos de vendas, qual é o ponto mais importante, muito mais do que você sair divulgando aí, ganhando likes, ganhando curtidas? O mais importante é você gerar confiança, isso eu já falei, gerar confiança. Então, essa confiança, ela pode vir também por esse ponto de afinidade.
O cliente, ele vai se conectar com você simplesmente pela afinidade. Por exemplo, eu sou cristã. Tem muita gente que me procura para fazer um processo porque eu sou cristã, os meus valores são semelhantes ao dela. Então, assim, isso não é forçado. Por isso que é importante você usar a sua autenticidade como algo, se assim for necessário, se assim você achar interessante, né, dentro da estratégia, usar isso como um ponto estratégico. No meu caso, por que eu uso isso? Porque eu amo a palavra de Deus. Então, meu posicionamento é cristã, quero ajudar os cristãos, porque tá dentro daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito. Então, a autenticidade tá aí. Então, o segundo ponto que eu coloquei aqui é sobre a liderança. Se você deseja se posicionar como um líder de mercado, você precisa desenvolver a liderança pessoal. Até porque não tem como você ser alguém influente e relevante se você não for alguém que exerce uma liderança no mercado ou dentro também da sua empresa, porque isso é muito importante. No caso Jacó, ele era um líder nato, dá para perceber com toda a sua história que a liderança era um atributo da marca pessoal dele, como eu coloquei aqui. No entanto, essa liderança, apesar de ter lhe proporcionado riquezas, né, ele se tornou um homem próspero, ele fugiu, como nós sabemos pela história, ele fugiu da casa de seus pais, bom dia, ele fugiu da casa de seus pais exatamente por algo ilegal, vamos falar assim, que foi quando ele enganou o seu irmão e depois ele enganou o seu pai. Por isso ele teve que fugir. Então, quando ele fugiu, mesmo ele saiu sem nada. Podemos dizer assim, porque ele não levou a herança. Mas por conta da sua liderança, né? O que aconteceu? Ele conseguiu, dentro da sua capacidade de liderança, de habilidades, de negócios e tal, lá com o seu sogro, ele conseguiu construir posses, ele ser um homem de posses, né? Um homem rico, para ser mais sincero. Só que, no entanto, o fato de, agora dentro dos princípios do reino de Deus, o fato de você ser próspero, tá? Com relação a dinheiro, a riquezas, nem sempre significa que você tenha a aprovação de Deus. E nesse caso aqui, nós sabemos que Jacó, ele não tinha aprovação de Deus por causa dos seus comportamentos. E aqui é outro ponto que eu quero levar. Isso é diferente, tá? Aprovação é diferente de promessa de Deus. Então, Deus já tinha uma promessa para a vida dele. Deus já tinha estabelecido que ele seria o herdeiro por N fatores quando você vai ver a história. Mas Jacó não tinha aprovação de Deus. É tanto que eu coloquei uns pontos aqui, mas eu não vou falar, que Jacó teve 5 encontros com Deus. E somente em um dos encontros foi que ele teve a vida dele transformado. E eu já quero colocar um ponto aqui para dizer que é uma coisa que eu sempre fiquei observando. Nem sempre, quando você tem um encontro com Deus, quando você conhece Jesus, por exemplo, quando você vai se aprofundando na palavra, conhecendo quem é Deus, isso não é de imediato, isso é um processo. É algo que você vai aprendendo e você como eu, você pode perceber isso. São etapas, são crescimentos, é por isso que existe o crescimento espiritual. E quem você é hoje é diferente de quem você foi ontem. Exatamente por esse crescimento. E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó, ele era uma pessoa, como eu falei no começo da live, que ele era um usurpador. Essa era a reputação dele. Era um enganador. Só que depois ele foi transformado e passou para a galeria da fé. Por isso que ele está na galeria da fé. Ele não está na galeria da fé como um usurpador. Mas ele está, como eu li no início, em Hebreus 11, como aquele que abençoou os filhos de José, né? Então, ele deu continuidade àquilo. E abençoou seus filhos, claro. Ele fala de José ali no caso de Hebreu, porque ele está falando da continuação da descendência, certo? Mas Jacó abençoou seus outros filhos. Só para quem não leu ainda, eu estou colocando esse ponto.
Então, o que que acontece? Essa questão do crescimento espiritual, como também pessoal, ele é algo que ele existe e ele, do mesmo jeito, quando você está fazendo a gestão da sua marca pessoal, é um processo contínuo, que de repente, hoje você está se posicionando de uma maneira, e à medida que você vai observando o mercado, analisando, vendo necessidade do mercado, você pode muitas vezes mudar a sua estratégia. E, e eu quero até tirar um peso em algumas pessoas, porque assim, às vezes as pessoas se acham que estão perdidas. Mas não é que você está perdida. A questão é que muitas vezes você não está sabendo analisar dentro dessa percepção, entendeu? Das oportunidades de negócio com aquilo que você tem, com aquilo que você gosta, daquilo que você realmente gosta de fazer. Então, se hoje você está desanimada porque você tem certeza daquilo que você quer fazer e também tem certeza daquilo que você não quer fazer, você está num ótimo ponto. Você está num ótimo ponto para fazer um novo posicionamento, uma nova estratégia, sem fugir daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você sabe que você foi chamado por Deus para fazer. Não desanime por conta disso. Eu mesmo tenho vindo de uma caminhada onde aparentemente parece cansativo, mas o desejo é tão forte do ser humano, da realização. Isso é algo que é natural, que está dentro de mim, de você. Ele é tão forte que você usufrui da resiliência, da perseverança, de não desistir. E quando você tem fé, quando você tem intimidade, quando você tem comunhão com Deus, isso torna-se mais leve. É por isso que Jesus fala que para trocar o fardo. Então, se hoje o seu fardo está pesado com relação àquilo que da sua carreira, o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, aí entra o autoconhecimento de novo. O autoconhecimento antes de tomar qualquer decisão. Aí entra essa questão de você ouvir Deus e não ouvir os barulhos, sabe? Hoje em dia, o que está acontecendo? Tem tantas estratégias, se você for olhar aqui nas redes sociais, tem tantas dicas, tanto isso, tanto aquilo, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer. O meu conselho para você é para um momento, para e analisa, escuta, Cris, eu vou escutar quem? Escuta Deus, sabe? Momentos de solitude, eles são muito importantes. Às vezes eu tenho que parar. Às vezes eu tô fazendo algo que eu vejo que tá pesado para mim, e eu sempre digo, se tá pesado é porque eu tô carregando o fardo de alguém, esse fardo não é meu. E é isso que você tem que ter consciência, e tá tudo certo. Porque assim, nós precisamos dessa leveza. Deus não quer esse peso sobre nós, você não pode carregar esse peso, porque eu creio, tipo assim, que se você crer que Deus tem algo para você, se você crer que Deus ele te chamou para realizar algo, você vai precisar ouvir. Você vai precisar ouvir Deus. Ai, Cris, mas eu não sei ouvir Deus. Como que eu faço isso? É um processo. A gente pode conversar depois sobre isso. Tá bom? Fiquem à vontade para conversar. Mas a palavra de Deus é um meio onde você pode começar a ouvir Deus e Deus falar com você. Tá bom? Então, o terceiro e último, né? Eu falei aqui um pouco da liderança, que é importante você desenvolver essa liderança. E onde que eu quero linkar essa questão da liderança? É você que tem que ser líder de você. É você que tem que ser líder dentro desse contexto. Você saber o que você quer e para onde você vai. Isso é liderança pessoal. E se você não desenvolver isso, se você não desenvolver essa habilidade, você vai... Uma hora tá fazendo uma coisa, daqui a pouco tá fazendo outra. Uma hora vai estar falando de um jeito, daqui a pouco tá falando de outro jeito. E as pessoas percebem. Quando eu digo pessoas, eu digo mercado, tá, gente? O mercado, ele percebe isso. Então, o mercado é feito de pessoas, né? Então, por isso que a gente fala pessoas. Mas, por exemplo, se você tá fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco tá fazendo outra, se isso estiver coerente, não tem problema nenhum. Por exemplo, eu vim de consultoria de imagem,
Depois eu passei por uma formação em marketing pessoal e hoje eu estou no personal brand. Mas se você for olhar, se você for analisar, elas conversam entre si. Tudo está dentro do personal brand. Essa questão de imagem, essa questão de marketing. Inclusive, marketing é diferente de brand. Quem está no meu grupo, ontem aconteceu um fato bem interessante, é que eu pude usar esse exemplo do que é marketing pessoal, do que é marketing e do que é brand. Eu falo sobre branding. Só que dentro da gestão da sua marca pessoal, né, do personal brand, tem que haver o marketing pessoal. Você tem que saber fazer esse marketing pessoal. E aí é onde entra esse marketing pessoal, que é a promoção do seu você. Ele tem que conversar com as suas estratégias, com os seus valores e com os seus propósitos, tá? Só colocando aqui entrando aqui um pouquinho sobre essa questão do marketing pessoal. Então, eu dei bem esse exemplo ontem da diferença entre marketing e a diferença entre branding, ok? E o terceiro ponto, para a gente finalizar, é essa questão de influência. Influência é algo que é essencial quando nós falamos sobre marca, sobre mercado, sobre estratégias. Influência é algo muito importante. E porque assim, a influência, ela leva as pessoas a tomarem uma decisão. A sua influência, o teu grau de influência, aquilo que você está influenciando no mercado, você está influenciando as pessoas a comprarem o seu produto ou comprarem aquilo que você está vendendo. Faz sentido? Então, a influência, ela é muito importante. Só que dentro do contexto de marca pessoal, essa influência, e principalmente dentro dos princípios, né, dentro do branding cristão, essa influência, ela não pode ferir os teus princípios, ou pelo menos não deve ferir os teus princípios, porque nem os teus valores. Sabe alguém já deve ter passado por isso, eu já passei por isso, sabe assim, quando você faz algo ou quando você diz algo que você se sente mal? Quando isso acontece, é porque você está ferindo os seus valores, certo? E aqui no caso da vida de Jacó, tem um fato, que foi o fato quando ele influenciou, tá? Eu quero até colocar assim, essas aspinhas aqui, quando ele influenciou o irmão Esaú a vender, tá? Vender, que no caso não foi venda, a sua primogenitura, a sua herança. Ele aproveitou uma oportunidade de fragilidade do irmão. Pela história nós podemos ver isso. Ele aproveitou aquela oportunidade do irmão, onde ele estava com fome. E aí, Jacó, como era esperto, como o próprio nome já diz, né? Como ele era esperto, ele falou assim, você tá com fome? Então, tá aqui, eu tenho isso aqui, é uma questão de troca. Então, ele trocou. Ele foi tão esperto que ele pediu para que ele jurasse, porque ele sabia que aquilo era algo tão importante que precisava do juramento. Então, aqui, aparentemente, foi uma oportunidade que Jacó teve. E eu quero já deixar claro aqui que oportunidade, certo? É diferente de você influenciar a pessoa, que foi nesse caso aqui que aconteceu com Jacó. Ele influenciou o seu irmão a fazer algo em seu benefício, sabendo que o direito não era dele, mas do irmão. Então, ele usurpou aquilo. Tá claro isso? Então, Cris, o que isso tem a ver com marca pessoal, com negócio, com gestão de marca pessoal? Vamos lá. Por exemplo, se você é uma pessoa, um cristão, tá? Um cristão, vou falar de cristão que é o meu público. Se você é um cristão. E aí você não acredita que você tem que forçar. Vou dar o exemplo da nutricionista. Eu amo dar esse exemplo da nutricionista porque eu vivo isso. Você não tem que convencer ninguém, as pessoas, de que ela tem que fazer uma dieta forçada para ter um corpo lindo e maravilhoso quando você não acredita nisso. E aí eu quero colocar um ponto aqui que não existe certo e errado, é uma questão dos princípios que você carrega. Então, eu conheço, inclusive são as que eu converso muito, que elas acreditam nisso, elas não vendem
corpo, elas vendem saúde. Então, quando você, como nutricionista, ontem eu até falei com... Beijo, Paty, pra você. Ontem eu conversando com a Patrícia, ela vende saúde, ela não vende corpo esbelto. Quem vende corpo esbelto é um personal, tá? E tá tudo certo. Então, tem que haver essa coerência. Então, você usar essa influência, por exemplo, para que a pessoa venha comprar esse serviço quando você mesmo não acredita, isso vai ser perceptível. E muitas vezes as pessoas não vão estar comprando os seus produtos porque você não está usando de autenticidade. E a autenticidade, ela é percebida. Lembra, brand tem a ver com percepção. E essa percepção, né, essa falsa autenticidade ou essa falsa verdade que você está transmitindo naquilo que você acredita, você pode estar transmitindo na forma de falar, no teu olhar, no teu jeito. Quando a gente faz algo que não é verdadeiro, é muito estranho, é como se você estivesse vestindo algo que não é você. Então, essa questão de influência, ela é muito importante porque, assim, é desejo de Deus que eu e você, nós sejamos marcas pessoais influentes, marcas pessoais que venham fazer a diferença na vida das pessoas, marca pessoal que realmente venha trazer soluções para a vida das pessoas. Então, a influência é um ponto muito importante dentro do contexto de marca pessoal de valor, tá? Eu tô falando aqui de valor, marca pessoal de valor. E o que eu vejo? Eu tenho visto as pessoas procurando ser influentes, sabe? Simplesmente para ganhar seguidores, para que cresça o engajamento. E eu vou te contar uma coisa, sabe? Você já deve ter percebido isso. Eu conheço várias pessoas, e você também deve conhecer, já deve ter passado por isso, que tem zilhões de seguidores, mas na hora de vender um produto não consegue vender. Por que que não consegue vender? Bom dia, Bruno. Por que que não consegue vender? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu tô investindo em publicidade, eu estou investindo em post patrocinado e a coisa não está acontecendo. Sabe por quê, gente? Porque venda não tem a ver com promoção, com divulgação. Isso é marketing, são coisas diferentes. Por isso que a gestão da tua marca pessoal, ela tem que ter esse alinhamento. Existem empresas, existem pessoas que carregam esses princípios, e elas vão te ajudar a você trabalhar de uma forma ética a sua divulgação, a sua promoção. O Bruno aqui, por exemplo, é um deles. A pessoa que hoje também é o meu tá comigo na gestão de marca pessoal, né? Na gestão de marca pessoal, não. Na gestão das minhas redes sociais, também ela acredita nisso, ok? Então, você tem que Teve lives aí que eu falei sobre essa questão de conexão, de parceiro. Gente, isso é muito importante. Então, de que adianta você entrar no marketing de guerrilha, que eu não queria nem falar sobre isso, mas eu vou falar rapidinho. O que é o marketing de guerrilha? É um marketing agressivo. Então, tem muita gente que tá entrando na dancinha, e eu não tenho nada contra dancinha, tá, gente? Eu não tenho nada contra dancinha. E, inclusive, tem gente que eu olho e eu acho super legal, mas, por exemplo, eu não faço porque não tem a ver comigo. Eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa muito mais séria, então é estranho eu sair dançando, fazendo dancinha, entendeu? Mas usa a melhor estratégia que você se sinta natural. Aí, de novo, eu caio na autenticidade, entendeu? Porque, assim, o cérebro, ele percebe quando você não está sendo autêntico. E quando a pessoa, ela vai comprar algo de alguém, o que ela busca? O cérebro faz isso, ele busca verdade. Aí, sabe, o tique e o teco, ele vai juntando as coisas e às vezes a pessoa, tá bom, beleza, ok, tá. E, cara, e a venda não aconteceu e você não sabe por quê. Você já fez tudo e não sabe por quê. É isso que precisa ser analisado. E isso só pode ser analisado quando a gente põe todos os pontos na mesa, de qual estratégia você está usando, de qual objetivo, qual o teu público, qual a necessidade do teu público. Então, para fechar,
gestão de marca pessoal, que eu não falo sobre marca pessoal, né? Eu falo de marca pessoal dentro do contexto de personal brand e dentro do contexto de gestão. Gestão da sua marca pessoal é você analisar dentro e fora. Fora e dentro. O que o meu mercado precisa, o que eu tenho. O que eu tenho, como que eu posso usar isso estrategicamente para vender, para crescer, para ser bem sucedido, entendeu? Então, assim, a influência é algo que é importantíssimo você exercer. É muito importante. Porque nós estamos levando sonhos. Uma vez eu conversei até sobre isso com o Bruno. Nós estamos lidando com sonhos, nós estamos lidando muitas vezes com desejos e frustrações. As pessoas, de repente, aquela ali é a última cartada dela quando ela vai procurar uma nutricionista, ou quando ela vai procurar uma empresa de rede social, quando ela vai procurar um coach, ou quando ela vai procurar qualquer coisa. É a última alternativa dela. Então, isso é tão importante, gente, porque assim, nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com sonhos. E Deus, sabe, agora colocando o brand aqui, o branding cristão, os princípios cristãos aqui, Deus, ele quer te abençoar como ele quis, como ele sempre foi o desejo de abençoar. Não somente Esaú, é tanto que Esaú também foi abençoado, né? Ele foi próspero, ele não foi o herdeiro. Mas Jacó, para fechar aqui, o que eu quero dizer? Que Jacó, do mesmo jeito que Jacó não precisava ter feito aquilo, tá? Usurpar. A mãe dele também não precisava ter feito aquilo para que ele fosse o herdeiro. E o que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Que eu e você, nós temos uma promessa de Deus nas nossas vidas. Então, nós não precisamos usar técnicas mentirosas, falsas, de manipulações que sejam, se você carrega os princípios cristãos, tá, gente? Isso aqui é se você carrega. Se você acredita que você é abençoado, você não precisa usar de técnicas, tá? Que estão fora dos princípios de Deus. Sabe por quê? Porque quem te abençoa, quem me abençoa é Deus que te abençoa. Do mesmo jeito que aconteceu com Jacó. Então, o exemplo de Jacó, meu Deus, é extraordinário para falar isso. É por isso que eu comecei falando de um atributo da marca pessoal dele, que é o de usurpador, de como ele era conhecido, né? No caso, a reputação, de uma maneira negativa. E depois eu estou trazendo agora para um contexto positivo. E você pode, sim, estar carregando um histórico negativo e isso ser mudado. Quando, Cris? Como que isso pode ser mudado? Primeiro, parando para ouvir, tá? Tendo mais clareza do seu propósito, daquilo que Deus ele tem para você. Você de imediato pode não conhecer. Eu até acho que eu já fiz um post que eu falo assim, você não precisa saber para onde você vai, mas você precisa ter convicção daquilo que você não quer mais, daquilo que você precisa fazer, daquilo que você tem que sair. Isso, e aí é na jornada que Deus ele vai trazendo essa clareza. Por que você chega a essa conclusão, Cris? Porque eu consigo ver isso dentro da palavra de Deus. Abraão não sabia para onde ele ia, ele só sabia que ele tinha que obedecer. Então muitas vezes você vai precisar só obedecer. Eu tenho vivido isso na minha vida. Eu sei que eu ainda não estou onde eu quero estar e onde Deus quer que eu esteja. Mas eu tenho convicção de que eu estou sendo conduzida pelo autor e consumador da minha história. Daquele que conhece o meu destino, daquele que já projetou um futuro para mim. E é ele que está me alinhando, me ajustando, assim como ele alinhou e assim como ele ajustou o caráter de Jacó. Então, o desejo de Deus é ajustar também o seu caráter e o meu caráter, ok? Então, que você seja grandemente abençoado. Isso é uma live que você tem que parar para pensar, para ouvir, para observar, tá? Quais são realmente, qual é o teu propósito em ser alguém influente? Certo? E eu creio, como eu coloquei aqui, que o desejo de Deus é que eu e você, nós sejamos influentes nas 7 esferas de influências da sociedade. Eu vou até falar aqui qual é, que é família, religião, educação, governo ou política, mídia
comunicação, artes, entretenimentos e esporte e economia. Então eu tenho certeza que em uma dessas áreas aqui você se encaixa. Em uma dessas áreas. Qual é essa área? Qual é essa? Aqui já é o pontapé inicial para você saber como que você vai, que caminho você vai seguir, que estratégias você vai utilizar. E para fechar, eu vou colocar aqui 3 perguntinhas, tá? Que é assim, dentro das esferas de influência, qual a sua habilidade natural? O que Deus tem te direcionado para fazer? Como a vida das pessoas serão impactadas com aquilo que você faz e com o propósito de Deus na sua vida? E por último, como você pode transformar isso em um negócio? Se você conseguir responder essas perguntinhas, isso vai te ajudar para que você possa, de uma maneira muito mais clara, fazer a gestão da sua marca pessoal. Fazer a gestão estratégica, tanto da sua marca pessoal como do seu negócio. Ok, gente? Então, bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por estar participando. Eu creio que Deus ele vai dar o complemento daquilo que eu já estou falando. É Ele que dá o complemento, é isso que eu creio. E que você seja grandemente abençoado com essas informações, com esses insights, e que o Espírito Santo venha complementar aquilo que Ele deseja falar com você para que você se torne alguém influente, né? Você se torne uma marca pessoal influente, relevante e de valor no seu mercado, ok? Então, um beijo, bom dia para você e até a próxima quinta-feira. E detalhe, se você não tá no meu grupo, o link tá lá na bio. Entra lá no grupo para receber os insights, ok? Então, um beijo em todos e fiquem com Deus.